Você trouxe Bíblia? Abra aí, por favor, no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu quero compartilhar algo do coração de Deus com você. Diz assim a palavra de Deus: aquele mesmo dia, dois deles, aqui quando fala dois deles, amados, são dois dos discípulos de Jesus, estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que encaminhais? E eles pararam entristecidos. Diga comigo: entristecidos. Repete comigo aí, irmão: entristecidos. Isso. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais. Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, diga comigo, esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, este já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes ao seu respeito, constava sobre todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez nele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, diga comigo, estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então lhes se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os dois contaram os que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu profetizo que você vai entender essa palavra em nome de Jesus. Quero que você preste muita atenção, amado. Deixa que nada desvie a tua atenção agora, porque essa é uma palavra muito simples, mas que precisa ter realmente um efeito na nossa vida, precisa estar muito, intrínseca, ligado no nosso coração. Esse texto mostra pra gente a história de dois discípulos de Jesus. A Bíblia menciona um deles chamado Cleopas e outro, a Bíblia não menciona o nome. Eles não faziam parte daqueles 12 apóstolos escolhidos por Jesus, para serem ali os mais próximos, mas eram discípulos de Jesus, eram homens que caminhavam, que seguiam a Jesus, que se mantiveram fiéis até aquele momento final. E a Bíblia vai mostrar pra gente no livro de Lucas, um pouco antes, se você for ler a partir do capítulo 23, 24, que acontece ali a crucificação de Jesus, logo depois há o episódio da ressurreição. Mas aqueles homens, por não terem visto diretamente com seus próprios olhos a promessa se cumprindo naquele momento, eles decidem desistir e voltar para a cidade de onde eles tinham vindo, chamada Emaús. Emaús era uma cidade que ficava a uma certa distância de Jerusalém. Emaús era conhecida por ser uma cidade de águas quentes.
Quem gosta de tomar banho na água quente aí? Fala amém. Emaús era a cidade assim, conhecida como Riacho Quente, como lugar quente. Só que a Bíblia mostra pra gente que aqueles homens não permanecem em Jerusalém, não ficam em Jerusalém aguardando as coisas acontecerem, não, eles desistem. Eles pegam as coisas deles, imagino eles, né? Pega a violinha dele, bota nas costas e volta e vai embora. Porque tinha acabado para eles uma palavra, amados, que não pode acabar para a gente: esperança. A esperança de Cleopas, a esperança daquele outro discípulo tinha terminado. Porque eles pensaram o seguinte: Jesus foi crucificado, acabou. Quando a gente precisa entender, amados, que a morte não é o fim, a morte é o início da nossa vitória. A morte de Jesus não foi o fim. A crucificação de Jesus não foi o fim, não. A cruz é o início da minha vitória, é o início da tua vitória. É ali que ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. Pensaram que tinham acabado, pensaram que tinham terminado com Jesus, mas não. A morte de Jesus representou o início da igreja, representou o romper, representou realmente, como ele está falando, o véu sendo rasgado, representou o início da profecia se cumprindo, dizendo que ele viria, que ele voltaria, que ele deixaria para nós o Consolador. A cruz não foi o fim, e não é o fim. A gente não pode perder como aqueles homens perderam, infelizmente, a esperança, amados. A Bíblia mostra para a gente que eles começaram a voltar a caminhos de muito distante, amados, e começaram a conversar, a bater perna, assim. Isso ficava mais ou menos 11 quilômetros de carro, daí 11, 15 minutos, né, de carro, imagina andando, era uma distância, certa distância de Jerusalém. Eles vinham andando no caminho. Cailã, vem aqui comigo, aqui, corre aqui. Eles vinham andando juntos assim, Cleópas, outro discípulo, falando assim: caramba, já deu, não deu certo, Jesus foi crucificado, acabou, meu filho, acabou. Até que no meio do caminho da volta deles apareceu Jesus, e começa a estar ali no meio deles, conversando com eles ali. Sabe o que acontece e ensina pra gente, amados? Que até nas horas que a gente pensa em desistir, Jesus não nos abandona. Até na hora que parece que a nossa esperança acabou, Jesus está naquele lugar. Jesus está às vezes no teu quarto, quando você chega lá às vezes chorando e pensa que desistiu. Jesus está às vezes ali naquele ambiente que só você e Deus vê o teu choro, só você e Deus vê. Jesus está ali, porque Ele continua estando conosco. Ele apareceu no meio daqueles discípulos e mostrou para eles o seguinte: olha só, eu não abandonei vocês. Vocês podem ter me abandonado, entre aspas, vocês podem ter acabado a esperança, mas eu não abandonei vocês. Ele falou: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão e dissesse para ele: querido, Cristo está com você. Fala para ele, Cristo está com você, querido, todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? E o que aconteceu com Cleópas, aquele outro discípulo, pastor? A Bíblia mostra pra gente no versículo 16 que os olhos daqueles homens parece que estavam impedidos. Jesus aparece para eles, está ali no meio deles, só que por causa de terem perdido a esperança, os olhos deles não conseguiram prestar atenção, não conseguiram contemplar a presença de Jesus. E é o que acontece, amados, com muita gente. A pessoa sem esperança é uma pessoa que não consegue ver nada de bom, é uma pessoa que não consegue enxergar as coisas boas. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não tenha percebido, mas só de você estar aqui nessa noite de pé é um milagre e um privilégio que o Senhor nos concedeu. Porque tem muita gente que não chegou até aqui, queria ter chegado e não conseguiu. Tem gente que talvez perdeu a sua vida por causa de uma bala perdida, e você está aqui de pé, você está aqui vivo. Você está aqui porque o Senhor ama a tua vida. Só que infelizmente a falta de esperança, quando a gente perde a esperança, faz a gente não conseguir ter o olhar espiritual que a gente precisava ter para as coisas. Foi o que aconteceu com Cleópas, aquele outro discípulo. Eles não conseguiam ver, enxergar mais, não conseguiam entender que Jesus estava com eles. Amados, pessoas sem esperança não conseguem enxergar um futuro, não conseguem enxergar aquela luz, não conseguem ver que Cristo está conosco todos os dias. Deus não quer que você seja alguém sem esperança. Deus quer que você seja alguém, amados, que mantenha a tua esperança, que você continue crendo, que você continue confiando.
A Bíblia vai mostrar para a gente também que quando Jesus chega perto daqueles homens e pergunta, e eles tristes, eles falam assim, e questionam Jesus sem saber que era Jesus, falam assim, parece que só você não sabe o que aconteceu, parece que só você não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu em Jerusalém, que Cristo, um varão profeta, tinha uma visão errada de quem era Jesus. Tinha uma visão ali que naquele momento não era correta, era poderoso em Deus, os sacerdotes o entregaram para ser condenado, crucificaram. Nós esperávamos que era ele que ia redimir Israel, porque a visão daqueles homens era que Cristo libertaria Israel do jugo romano, enfim. Pessoas que não têm esperança, amados, infelizmente têm perspectivas erradas de quem é Jesus. Jesus, muitas das vezes, vai agir na sua vida de uma forma que você talvez não espera, ou até de uma forma que você não queria que ele agisse, mas ele sabe o que é melhor para você. Jesus não veio a esse mundo para libertar o povo de Israel daquele momento de forma imediata da escravidão de Roma, da subjugação. Ele veio a esse mundo para nos libertar principalmente da pior coisa que pode ter sobre o ser humano, que é pecado. Ele veio a esse mundo para nos libertar da escravidão do pecado. É a pior escravidão, amados, que o ser humano pode ter. Chama-se escravidão do pecado. Fique atento com o que eu estou te falando nessa noite. A Bíblia vai mostrar para a gente isso, que eles começaram a enxergar e ouviram. Porque nesse momento, quando chega nesse texto, Jesus já tinha aparecido para as mulheres. Jesus já tinha, mostrado para elas. E eles escutam a história falar sobre isso, mas mesmo assim, eles não tiveram a sua esperança restaurada. Amados, entenda o que eu vou te falar nessa noite em nome de Jesus. Nós precisamos entender que a nossa esperança está no Senhor todos os dias. Você pode dizer glória a Deus por isso? Calma aí, Belinha tá fazendo bagunça. A nossa esperança precisa estar no Senhor todos os dias, amados. Nossa esperança precisa ser o Senhor. Aqueles homens, infelizmente, mesmo tendo ouvido as notícias boas, não reavivaram a esperança deles. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Quando você ouvir uma palavra de bênção, quando você ouvir uma palavra que saia do altar, pega essa palavra, agarra essa palavra, porque é uma palavra que vai encher o teu coração de esperança. As mulheres disseram para eles, olha só, Jesus, a gente viu, teve a visão, ele ressuscitou, ele apareceu, e os caras não acreditaram, amados. Deixa eu falar uma coisa para você, você não pode ser um crente dentro da igreja incrédulo, e existe esse tipo de pessoa, que está na igreja, que escuta a palavra de Deus, que ouve o que o pastor prega, que ouve o que o irmão prega, e não acredita. Que tipo de crente você é, querido, querida? Eu não tenho motivos para duvidar do Senhor, eu não estou autorizado a duvidar do Senhor, porque tudo que Ele já fez na minha vida, Ele já provou o que Ele tinha que provar para mim. Não duvida do Senhor, não duvida do que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos. Nós não temos direito de duvidar do Senhor, nós não temos direito a não ter temor ao Senhor. Quantas são as pessoas que são, infelizmente eu classifico desse jeito. Na verdade eu não poderia classificar nem como crente, porque crente é aquele que crê. Nem o diabo é tão incrédulo às vezes como algumas pessoas, amados. Porque o diabo sabe com quem ele está mexendo. Porque o diabo sabe que ele tem que se prostrar diante do Senhor. O diabo sabe aqui o que para ele já está preparado. Quem somos nós para não crer no Senhor, amados? Só você olhar para a sua vida e ver tudo que Deus já fez por você, aonde você chegou, aonde Deus já te livrou. O que seria de você sem Deus? O que seria de você sem a mão de Deus? Nós não podemos duvidar, amados. Nós não temos autorização para duvidar. Nós precisamos crer nele até o fim. Mantenha, creia, pastor. Aqueles homens, amados, talvez tiveram a pior tristeza da vida deles. Porque imagine você colocar a confiança em alguém, colocar a sua esperança em alguém, e aparentemente essa pessoa, não corresponder à tua expectativa. Porque aqueles homens tinham colocado em Jesus uma expectativa de uma libertação, de uma escravidão de Roma, de uma expectativa de uma libertação ali do Império Romano. Só que eles não tinham entendido que a verdadeira libertação, como eu falei, era da escravidão do pecado. Quantos de nós, muitas das vezes, ficamos assim também, porque colocamos a nossa esperança em alguém, colocamos a nossa esperança no governo, colocamos a nossa esperança no dinheiro.
Eu lembro, amados, né, de estudar, não por ter vivido, porque eu era muito pequeno, mas em 1994, você vai lembrar dessa história. O presidente do Brasil era o Fernando Collor de Mello. E infelizmente ele, né, por conta de uma série de besteiras que ele fez, ele congela as poupanças, né, das pessoas, dos cidadãos brasileiros. Um monte de gente começa a se matar, amados, porque tinha perdido a esperança, que falou, cara, minha esperança era esse dinheiro que estava aqui guardado, que eu juntei a vida inteira. Um monte de gente começa a se jogar de prédio, começa a acontecer porque perdeu, entre aspas, a esperança deles. Mas você não, amados, a nossa esperança ela está no Senhor. Tem uma canção no Projeto Vida Nova que fala sobre isso, que a minha esperança está no Senhor. Desde agora e para sempre, minha esperança está no Senhor, só no Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Amados, a tua esperança precisa estar no Senhor. Aqueles homens, infelizmente, tinham uma esperança em Jesus errada, e às vezes é o que acontece conosco. Amados, Jesus não é obrigado a atender todos os seus pedidos. Jesus não é obrigado a fazer as coisas do seu jeito, mas Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sempre vai fazer o que é melhor para você. Ele sempre vai fazer o que é melhor. E quando aqueles homens eles começam a não acreditar, Jesus vai lá e confronta eles e fala assim, cara, vocês são honestos, vocês são tardos de coração para crer tudo que já tinha sido dito. E começou a falar e lembrar para ele, só Moisés falou isso aqui, o Antigo Testamento falou isso aqui, Isaías falou isso aqui, o salmista falou isso aqui, vocês estão esquecendo. Porque para muita gente a falta de esperança acontece porque sua memória é curta. Não é memória curta daqueles negócios que às vezes a gente, né, quer lembrar de uma coisa, não. É memória de não trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como diz a palavra de Deus. É memória de não trazer à memória aquilo que Deus já fez por você. Por que você esquece tão rápido? Por que a gente esquece tão rápido? Fala assim, pastor, eu estou passando por um momento de luta, cara, mas Deus já me fez viver e passar tanta coisa, e vencer tanta coisa. Quem sou eu para duvidar do poder de Deus? E começou a lembrar eles, a ponto de que quando eles chegam ali em Emaús, na aldeia, Jesus passa à frente deles e faz de ir embora, e eles, não, fica aqui com a gente, sabe, alguma coisa em você chamou a atenção. E aí vem o segredo, talvez um dos principais segredos desse texto. Versículo 30, eu queria que você lesse junto comigo. E aconteceu que quando estavam à mesa, ou seja, aqueles homens convidam Jesus a estar na mesa. Amados, isso é muito sério. A pastora Mariana estava num evento para mulheres falando sobre isso. E eu estava lembrando disso, a Bárbara também estava lá também, né? Com a pastora Márcia Teixeira. O quão é importante que Jesus esteja na nossa mesa. E mais ainda, a gente precisa ter muito cuidado com quem senta à mesa com a gente. Porque esse negócio de mesa é muito sério. A mesa, ela traz comunhão, ela traz amor, ela traz entendimento, ela traz esperança. Mas tem certas mesas que trazem tudo ao contrário. Leão senta com leão, leoa senta com leoa, irmãos. Guarda isso no teu coração. Você foi chamado por Deus, chamada por Deus para crescer, para avançar. Cuidado com isso. Porque naquele momento ali você vê o texto mostrando para a gente isso. Você vai ver inúmeros exemplos bíblicos, amados. Na mesa você conhece quem são as pessoas de verdade. Porque a Bíblia vai mostrar para a gente que na mesa, no momento da Santa Ceia, foi descoberto ali, foi desmascarado o traidor. Na mesa Esther ganhou uma guerra, amados. A mesa é muito importante. A mesa, quando a gente está falando disso, ela traz esperança para muitas famílias. Há famílias que estão sendo destruídas e perdendo a esperança de conseguirem conviver bem porque falta tempo de mesa. Há pessoas que um dia tinham um ministério, tudo para dar certo, mas que sentaram à mesa com pessoas erradas e hoje estão aí, na podridão. Cuidado com quem você coloca na tua mesa. Sabe quem tem que estar na nossa mesa? Jesus de Nazaré. Convida ele para estar na tua mesa. Esse ato que nós vamos fazer aqui em memória dele simboliza justamente isso, dizendo que Jesus nos deu esse privilégio de sentar à mesa com ele. E aqui nesse texto mostra que Cleopas e outro discípulo convidam sem saber que era Jesus ainda. Não, senta à mesa conosco. A Bíblia também vai mostrar para a gente, seguindo o versículo 30, que quando eles estavam à mesa, eles pegam o pão e partem o pão. Quando você vê, amados, na Bíblia, esse ato de partir o pão, isso aponta para a comunhão.
Entendo o que eu vou te falar nessa noite em nome de Jesus. Há pessoas que perderam a sua esperança porque abriram mão da comunhão com Deus, abriram mão da comunhão com a igreja, abriram mão da comunhão com os irmãos. Não abra mão da comunhão, não abra mão de estar junto, não abra mão de estar na casa de Deus. Não deixe com que uma coisinha pequena, um dedinho do pé com uma unhazinha encravada me tire você da comunhão com os santos. Porque gente que perde a comunhão, amados, perde a esperança, perde a sua vida. Mas aqui nessa noite, eu estou olhando para homens e mulheres de Deus que não vão abrir mão da comunhão, que não vão abrir mão do partir do pão, que não vão abrir mão de estar junto. A Bíblia mostra para a gente, amados, que quando aqueles homens partem o pão, os olhos deles se abrem, eles começam a entender: ah, esse aqui é o meu Jesus. Deus vai te dar visões estratégicas quando você estiver em comunhão. Deus vai te dar visão espiritual. Deus vai fazer você ver o que ninguém está vendo. Se você permanecer em comunhão, permaneça em comunhão, querido. A tua esperança não vai ser abalada. Aleluia! Eu sinto Ele aqui nessa noite, aleluia. A Bíblia diz para a gente, amados, que quando Ele toma o pão, Ele abençoa, Ele parte, Ele dá, eles começam a entender. Quantas pessoas eu conheço, amados, que começaram a não fazer parte mais da igreja, não estar mais junto com a igreja por causa de uma desculpa. A desculpa do cansaço, a desculpa do trabalho. Trabalho, amados, é bênção de Deus, por mais que seja desgastante para o nosso corpo físico, mas é bênção de Deus, porque nos possibilita ter o nosso recurso, que nós vamos, sustentar a nossa casa. Por mais difícil que seja, talvez você fale assim: pastor, eu estou trabalhando num lugar que eu não queria estar trabalhando. Ore, peça a Deus, se qualifique, estude, que você vai avançar, que você vai crescer, mas para de maldizer ou usar muitas das vezes o trabalho para não estar na casa de Deus. Porque tem gente assim, amados, vem aqui diante do altar e: Senhor, me dá um trabalho. E Deus vai dar o trabalho para o homem, dar o trabalho para a mulher. Sabe o que a pessoa faz na primeira oportunidade? Estou cansado, Celeste, não vou para a igreja porque eu estou trabalhando muito. Não pode, amados. Não pode abrir mão da comunhão. Quando você abre mão da comunhão, você perde esperança. Quando você abre mão de estar junto da casa de Deus, você, tem pessoas aqui que chegam direto do trabalho, amados. Eu lembro aqui que a doutora Ana está aqui, veio direto do trabalho para estar aqui na casa de Deus. Tinha todos os motivos do mundo para poder estar em casa descansando, mas está aqui na casa de Deus porque é fiel. Como outros aqui que às vezes trabalham. Eu lembro da Fernanda saiu trabalhou hoje, veio, se arrumou 5 horas da tarde, 6 horas estava aqui na igreja. Como eu vejo homens e mulheres de Deus aqui, às vezes às quintas-feiras, naquele culto de fiel mesmo, assim Deus vai honrar a tua fidelidade, querido. Deus vai honrar, eu sinto uma graça dele aqui nessa noite. Deus vai honrar a tua fidelidade. Deus vai honrar as horas que talvez você podia estar se entregando para qualquer coisa, mas você está entregando o seu melhor para o Senhor. Deus vai honrar a tua fidelidade. Tem alguém aqui que pode glorificar a presença do Senhor? Não seja aquele homem, aquela mulher que perde a esperança porque abre mão da comunhão, amados. Não abra mão da comunhão. Não abra mão. Comunhão não é só comer. A gente pensa às vezes, não, aquele momento ali do partir do pão era um pretexto para eles estarem juntos à mesa. Nós não podemos abrir mão dessa mesa com o Senhor. Ele nos aceitou, amados. Eu não era digno de sentar à mesa com o Senhor, mas Ele me aceitou. Você talvez não era digno, não era digna, mas Ele nos aceitou. Não abra mão disso, querido. Tua esperança vai ser vivificada e vai ser, cada vez maior à medida que você está próximo de Jesus, à medida que você mantém a sua comunhão com Ele. A Bíblia mostra pra gente que depois que aqueles homens, eles abrem os seus olhos, eles começam a entender e ver: caramba, é Jesus que está aqui. É Jesus que está aqui. É por isso que o meu coração ardia, é por isso que o nosso coração ardia quando Ele estava falando com a gente. Jesus está conosco todos os dias, amados. Infelizmente, existem pessoas que abrem mão da presença do Senhor. Como a gente estava cantando aqui, amados, uma das canções talvez mais sérias que nós cantamos aqui, fala isso: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue mais viver. Quem conhece esse lugar chamado Santo dos Santos, presença do Senhor, está próximo do Senhor,
não consegue abrir mão mais desse lugar por nenhum lugar do mundo. Nossa cama é uma bênção, mas a minha cama não pode ser maior, não pode ser melhor para mim do que a presença do Senhor. Nosso lar é uma bênção, é um pedaço do céu, mas não pode ser maior. Na verdade, lá tem que reinar a presença do Senhor. Eu não posso abrir mão da presença do Senhor. O meu lazer, ir num jogo de futebol, ir num shopping, passear, é muito bom. Devemos fazer isso sempre que nós pudermos. Mas isso não pode ser mais importante para mim do que a presença do Senhor. Não abra mão, amados. Não abra mão. Não abra mão. Não deixa que a tua esperança morra. Não deixa que a tua esperança acabe por causa disso. Quantas pessoas um dia vão talvez a ficha vai cair para elas. A ficha caiu rápido para Cleópatra e para outro discípulo, graças a Deus. Mas quando as pessoas, talvez, a ficha vai demorar a cair, só vão se dar conta disso lá no juízo final. Fala assim, que besteira que eu fiz. Por que eu não coloquei minha esperança? Por que eu não me dediquei mais? Acho que esse é o pior arrependimento que pode ter, amados. O arrependimento de alguém que não tem mais como voltar atrás para consertar o que fez de errado. Nós temos essa oportunidade. Eu tenho essa oportunidade, você tem essa oportunidade. Você tem a oportunidade hoje. E se tem alguma coisa desalinhada na tua vida, acertar. Se está faltando talvez algo, está tentando tirar tua comunhão com Deus ou com a igreja, essa é a noite de você acertar isso. Deus quer que você viva em comunhão com Ele. Você pode virar isso para o seu irmão, para a sua irmã e falar, Deus quer que você viva em comunhão com Ele, que você viva em comunhão com Ele, que você esteja em comunhão com Ele todos os dias. Deus quer, seu Ronaldo, meu guerreiro, está aqui. Deus quer que você viva em comunhão com Ele, né? Deus quer que você viva em comunhão com Ele. Deus quer que nós vivamos em comunhão com Ele todos os dias. Não abra mão disso, amado. Não abra mão disso. Cleópatra e o outro discípulo, quando partiram o pão, quando comeram, eles entenderam. A Bíblia diz, então lhes se abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura não ardia o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, diz que eles voltaram para Jerusalém, onde se acharam reunidos os outros 11 com ele. Quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente não abre mão da comunhão, amados, quando a gente não perde a nossa esperança, acontece o que aconteceu com eles. Mesmo que eu esteja levando a minha vida para um lado que não era para viver, Deus me dá a oportunidade de fazer o caminho de volta. Cleópatra e outro discípulo tinham andado 11 quilômetros para sair fora daquele lugar, não estar mais em Jerusalém. A Bíblia mostra para a gente que quando os olhos deles se abriram, eles falaram assim, não, eu preciso voltar ao lugar. Eu preciso voltar ao lugar do propósito. Eu preciso voltar ao lugar da presença. Eu preciso voltar ao lugar onde Jesus mandou ficar. Se for necessário hoje, volte. Faça o caminho de volta a esse lugar chamado coração de Deus. A esse lugar que Jerusalém significa chamado casa de pão, casa de Deus. Se for necessário hoje, amados, faça esse caminho de volta. Porque lá você vai encontrar a palavra de esperança. A Bíblia diz pra gente que quando eles chegaram lá, os discípulos não estavam chorando, os discípulos não estavam se lamentando, os discípulos não estavam entristecidos, não. Se ouviu uma palavra de esperança, dizendo o seguinte, olha só, o Senhor Jesus já ressuscitou. Não havia mais ali, motivo para choro. Não havia ali mais motivo, não havia mais tristeza por causa da morte de alguém, não. Havia palavra de esperança. Jerusalém também aponta para a casa de Deus. Aqui você não vai escutar palavra de morte. Aqui você não vai escutar palavra de tristeza. Aqui você vai escutar palavra de esperança. Aqui você vai escutar uma palavra que vai gerar fé no seu coração. Jesus não está morto, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Você pode aplaudir mais forte a Ele, diga glória ao nome dEle. Se alguém vier com palavra contrária para você, irmão, feche teu ouvido para palavra contrária. A igreja é lugar de palavra de bênção. Eu não quero ficar escutando, não, pastor, tenho problema, amados. A Bíblia diz, a gente vai vencer o problema, ter dificuldade e tal. Eu não quero saber da dificuldade.
Eu quero saber que aqui eu escuto palavra de esperança, que vai dar certo, mesmo que todas as circunstâncias digam não, vai dar certo. Eu ontem estava conversando com o pastor Marco Antônio sobre isso, lá no evento de casais, e fecha a palavra com isso. Eu contando a história desse lugar para ele, falei, pastor Marco Antônio, pois é, a palavra aos olhos humanos era, não ia dar certo, tem que fechar a porta. Não tem. Como é que uma igreja que tinha 13, 14 membros fica com 3, 4, né? Fecha a porta. Mas não foi a palavra que era de Deus. A palavra de Deus não era essa, amados. A última palavra na tua vida tem que ser a palavra de Deus. A última palavra da tua vida tem que ser a palavra que sai da casa de Deus, da casa do pão, da Jerusalém. O projeto Vila Nova de São Cristóvão é a minha Jerusalém, amados. É a tua Jerusalém nesse lugar. Emaús é muito bom para algumas pessoas, porque aponta para lugar, né, de água quente, né? Pensa de relaxar, né, Celeste, às vezes, né? Água quente relaxa a gente. Mas Deus não quer que você viva com a sua vida espiritual relaxada. Deus quer que você viva realmente no lugar onde Ele te plantou, onde Ele te colocou. A Jerusalém daqueles dias talvez não era o melhor lugar do mundo, amados, porque estava tendo isso, foi uma Páscoa diferente de todas as outras. Crucificaram Jesus, fizeram Ele andar na Via Crucis, um monte de coisa aconteceu. Imagina como é que estava aquela cidade naqueles dias, mas era o lugar onde Deus tinha plantado aqueles homens e mulheres. Fique no lugar onde Deus te plantou, amados. Por mais que aos teus olhos pareça que naquele momento tá tudo de pernas pro ar, pastor, parece. Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle de nada. E aqui você vai escutar a palavra de esperança. Aqui você vai escutar a palavra de salvação. Aqui você vai escutar a palavra de fé. Você liga a televisão, você só escuta palavras contrárias. Que morreu não sei quantos, que matou não sei quem, e que roubou não sei o que. Pois é, aqui não, irmãos. Aqui é lugar de palavra de Deus. Aqui é lugar de palavra de esperança. Aqui é lugar de você abrir a porta, como Cleópas e outro discípulo abriram a porta do lugar onde estavam reunidos 11, e eles falaram, o Senhor já ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Eu quero orar por você nessa noite. Você que diz assim, pastor, tudo tem acontecido para eu perder minha esperança, mas eu não quero perder minha esperança, pastor. Eu não quero abrir mão da comunhão. Eu não quero, pastor, não quero. Eu quero que o Espírito Santo de Deus me ajude. Eu quero que Jesus apareça hoje no caminho da minha vida, se for necessário. Ele tem cuidado da gente, amados, Ele tem cuidado de você.